Você que está aí na tua casa, na frente da tua TV, no teu celular, seja muito bem-vindo nesse momento tão especial que nós estamos transformando este ambiente num ambiente santo, amém? Tira a sandália dos pés, nós estamos entrando no santuário de Deus. Agora, em nome de Jesus, nós queremos abençoar a tua casa, abençoar a tua vida, este lugar. Pai amado, que o Senhor transforme onde estivermos num solo santo. Em nome de Jesus, Deus, que redomas de fogo sejam envoltas ao nosso redor. Nós clamamos pela tua proteção, nós clamamos pelos teus anjos, nós clamamos pela tua glória em nossas vidas agora, Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, a tua palavra fala que quem nos convence do pecado, da justiça e do juízo é o Senhor. Por isso, venha sobre nós nessa noite, Pai. Venha sobre nós, Deus, e invada o nosso coração, invada o nosso interior, a nossa mente. E nós queremos ouvir do Senhor, Pai. Em nome de Jesus, Deus, assim como o Senhor falou comigo nessa tarde, que o Senhor possa estar falando com cada irmão meu, que o Senhor possa estar usando a minha boca como atalaia, Deus, como boca profética. E em nome de Jesus, que esteja alcançando cada coração que vai estar ouvindo esta mensagem, em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus, nós desfazemos toda barreira maligna. Em nome de Jesus, todo espírito de distração nos lares. Em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito familiar, todo espírito territorial, caia por terra agora, na autoridade do nome de Jesus, e eu profetizo e declaro que está estabelecido o tabernáculo de Deus em cada lar, em cada televisão ligada, está estabelecido o tabernáculo de Deus, e a glória de Deus está neste lugar, o Espírito Santo está neste lugar, envolvendo os corações, para nos convencer do pecado, da justiça e do juízo, em nome de Jesus. Deus transforma aquilo que precisa ser transformado em nós, muda-nos para o louvor da tua glória. Nós queremos ser transformados, mudados, revestidos pelo teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Faça de nós pessoas melhores, Pai. Faça de nós, Deus, pessoas mais parecidas contigo, ó Jesus. Nós queremos ser teus imitadores, Pai. Nós queremos ser teus filhos, queremos ser irmãos com direito à herança, porque somos conquistados pelo sangue do Cordeiro Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Ah, Deus, lindo tu és, lindo, lindo tu és, Deus, digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor e exaltação. Tu és majestoso, tu és glorioso, Criador dos céus e da terra. Em ti não há defeito, tu és o dono, tu és o governador, tu és o rei das nossas vidas, Pai. Assenta no trono, governa a nossa família, governa a nossa casa, em nome de Jesus, Deus. A ti toda honra, glória, louvor e exaltação, hoje para todos sempre. Amém. Glória a Deus. É bom orar, né? Ai, como é bom. Glória a Deus. Papai é tremendo. Eu tenho uma palavrinha incisiva, uma palavrinha, não é pesada, mas é direta, que Deus falou comigo e eu sei que Deus vai falar com você também, nesses momentos difíceis que estamos vivendo. Eu tenho convicção de que Deus sempre tem algo novo para a gente, né? A Bíblia fala, os que esperam no Senhor renovam as suas forças, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam, sobem com asas como águia. Se você espera em Deus, cara, sacode o pó, olha para frente, bola para frente, porque se você espera em Deus, você não pode estar cansado, fadigado, esmorecido, porque Deus é por você. Amém? Deus cuida da tua vida, Deus governa a tua família. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Posso ouvir um amém? Glória a Deus, glória a Deus. Abra a tua Bíblia em Mateus capítulo 6, por favor.
Enquanto isso, Samuel vai me trazer um golinho d'água. Mateus capítulo 6. Oi, Kim. A paz do Senhor. Dá um glória aí, Kim. Ou glória. A igreja fica vazia, gente. A gente fica saudade de escutar um glória a Deus, um aleluia, assim, sabe? Então, quando o Kim está aqui, eu gosto de escutar. Vai, Kim. Olha que benção. Mateus 6, versículo 22. Fala o seguinte: os olhos são a lâmpada do corpo. Portanto, se teus olhos forem bons, teu corpo será pleno de luz. Porém, se teus olhos forem maus, todo o seu corpo estará em absoluta escuridão. Por isso, se a luz que está em ti são trevas, quão tremendas são essas trevas. Esse versículo é extremamente intrigante. A Bíblia fala que os nossos olhos são a lâmpada do nosso corpo. Se os nossos olhos forem bons, todo o nosso corpo será pleno de luz. Se os nossos olhos forem maus, nosso corpo estará em plena escuridão. Na verdade, eu quero esmiuçar um pouquinho esse texto. Não está falando a respeito da cor dos teus olhos. Se a cor dos teus olhos é linda, é bonita, ou se você tem... Oh, obrigado, bonitão. Obrigado. Dá um beijo. Ou se você tem uma qualidade de visão muito boa, se tua visão é aguçada, se você não precisa de óculos. Não está falando nada disso. Se os teus olhos são bons, na verdade está falando com a tua capacidade de enxergar as coisas, a capacidade de você perceber as coisas, de você olhar para as coisas. O livro Pequeno Príncipe tem uma frase que fala o seguinte: o essencial é invisível aos olhos. E às vezes, existem tantas coisas bonitas que a gente passa desapercebido. Existem tantas coisas lindas, tantas maravilhas que Deus criou, que a gente não olha, que a gente não vê, que a gente fica acostumado a olhar com os olhos de outros, de pessoas murmuradoras, de pessoas ruins, da mídia. O diabo é astuto, querido, ele sabe dessa verdade bíblica, que os olhos são a lâmpada para o corpo. E hoje em dia, a nossa capacidade de percepção está diretamente ligado com a mídia. Você percebe isso? A tua percepção a respeito do governo Bolsonaro está diretamente relacionado com a mídia. A tua percepção com relação ao coronavírus está diretamente relacionado com a mídia, com a televisão, com as informações, com os jornais. O diabo sabe disso, então sabe o que o diabo faz? Ele usa esses meios de comunicação para que nós, através deles, tenhamos olhos maus. E nós somos influenciados sim. É muito perigoso a gente se deixar levar por olhos diabólicos. Ou você tem dúvida que a Globo é do diabo? Que a Globo é regida por seres malignos que quer destruir o nosso país, que quer destruir a família, que quer destruir a Bíblia? Então, querido, olha o tanto que é perigoso e o tanto que é sério isso. Se os nossos olhos, se a maneira pela qual enxergamos as coisas nesse mundo são a lâmpada para o nosso corpo, e se os nossos olhos forem bons, o nosso corpo será iluminado, e se os nossos olhos forem maus, tudo isso aqui,
todo o nosso corpo, toda a nossa família está em grandes trevas. Olha o tanto que isso é sério. É uma estratégia maligna para fazer com que a nossa percepção das coisas seja influenciada de maneira destrutiva nos nossos lares. Muito se fala a respeito do... Não, muito não, só se fala a respeito do coronavírus hoje. E coloca lá, Brasil, segundo lugar como o mais infectado do mundo. E é verdade. Nós temos hoje, eu pesquisei hoje, tá? Num site internacional oficial a respeito do coronavírus. No mundo, nós temos 9.954.000 pessoas infectadas, oficialmente, tá? Tem muito mais gente, mas oficialmente infectados tem isso, 9.954.000. Temos no mundo hoje 498.000 mortos através do coronavírus. Ou seja, a letalidade é de 5%. Eu fiz as contas para saber se era isso mesmo. 500.000 mortos e nós temos 9.954.000. Então, a taxa de letalidade no mundo é 5%. Ou seja, de cada 100 pessoas que pegam o Covid, mais ou menos 5 morrem. Nos Estados Unidos, que é o primeiro, eles estão com 2.510.000 infectados, 125.000 mortos, com a taxa de letalidade de 5%. Acompanha o padrão mundial. Agora, olha o Brasil. O Brasil, ele tem 1.313.000 infectados, 57.000 mortos. A taxa de letalidade do Brasil é 4,3, ou seja, está abaixo da média mundial. Está abaixo da grande potência chamada Estados Unidos. Mesmo com a nossa saúde, o Ministério da Saúde, os hospitais, com o sistema de saúde pública do Brasil tenebroso que é, nós temos uma taxa de mortalidade, de letalidade de 4,3. Nós estamos muito melhor do que os Estados Unidos, por exemplo, que é uma potência mundial. A nível de... Deixa eu ver aqui se eu coloquei. Nós somos a 17ª em óbitos por milhão de pessoas. Ou seja, para cada milhão de pessoas, quantos óbitos tem? O Brasil tem 272. Por exemplo, a Bélgica tem 840. A Bélgica é a que mais tem pessoas mortas por cada milhão de habitantes. O Brasil tem 272, entra em 17º, ou seja, nós estamos muito melhor do que a Bélgica, do que o Reino Unido, por exemplo, do que a Espanha, do que a Itália, do que a Suécia, do que os Estados Unidos. Nós estamos muito melhor do que esses países. Só que não se fala isso na mídia. Não se fala isso na Globo, nos noticiários. Só se fala que nós somos o segundo. Mas claro, nós somos um país continental. Você viu o tamanho do Brasil? O Brasil tem 210 milhões de habitantes. Tem países lá da Europa que é isso aqui, ó. Cabe 30 países dentro do Brasil. É claro que a porcentagem de mortalidade, né, é muito maior, porque nós somos muito maiores, proporcionalmente. Agora, se colocar por porcentagem, por milhão de habitantes, o Brasil está em 17º, só que ninguém fala isso. É uma estratégia maligna, é uma estratégia diabólica para que os teus olhos sejam maus. Para que a gente só olhe a metade do copo vazio.
Você já ouviu falar? Meio copo cheio ou meio copo vazio? Vou aproveitar o exemplo aqui. Metade do copo está com água, metade está sem água. Quando você olha para esse copo, você fala assim, nossa, ele está metade vazio. Ou você fala, nossa, ele está metade cheio. A percepção que nós temos da coisa é algo muito importante, querido. E é isso que esse versículo está falando. A respeito da percepção que temos a respeito das coisas que acontecem ao nosso redor. Esses dias não, uns 3 dias atrás, eu saí para caminhar lá perto da minha casa, estava passando por uns momentos difíceis. Eu sei que você também está passando por momentos difíceis, né? O mundo está passando por momentos difíceis. E eu estava orando, coloquei o fone de ouvido, comecei a orar, caminhar e escutar louvor. E aí eu estava orando, eu falei para Deus assim, Deus, não deixa que essas tribulações, não deixa que essas dificuldades, que essa angústia possa abafar do meu coração a gratidão por tantos e tantos benefícios que o Senhor tem me dado. Se a gente parar para pensar o tanto de coisa que Deus nos abençoou, querido, só a salvação em Cristo Jesus já era suficiente para a gente estar dando glória a Deus por resto da eternidade. Mas além disso, Deus nos deu saúde, Deus nos deu um país abençoadíssimo, um clima tropical, Deus nos deu comida em abundância, fartura, uma igreja abençoada, irmãos, família. Cara, Deus nos deu tantas e tantas bênçãos, e às vezes os nossos olhos ficam focados num probleminha, numa gripe, talvez numa doença, num coronavírus, talvez em coisas supérfluas, fúteis. E eu quero te desafiar, querido, a treinar a tua mente, treinar o teu coração, a ser grato a Deus, a olhar a metade do copo cheio, não a metade do copo vazio. Porque se nós nos deixarmos levar pela mídia, se nós nos deixarmos levar pelas pessoas que estão ao nosso redor, porque o mundo jaz no maligno, se nós nos deixarmos levar pelos grupos de WhatsApp, os nossos olhos vão ser maus. Nós vamos falar assim, o prefeito não presta mesmo. O presidente está fazendo uma atrás da outra. É verdade, o coronavírus está matando um monte de gente. Sabe, a gente recebe informações negativas e destrutivas o dia inteiro. E se você não treinar os seus olhos a ser lâmpada para o teu corpo, você corre o risco de ter todo o teu corpo em trevas. Não empreste os teus olhos para o diabo, querido. Filtre, seja analítico da situação. Não acredite em tudo que a Globo fala. Não acredite em tudo que a mídia fala, em que esses grupos de WhatsApp falam, em que o teu vizinho fala. Não. Discorde. Não, cara, eu não concordo com isso não. Minha vida está uma bênção, eu tenho saúde. A Bíblia fala assim, se tiverdes o que comer e com o que vestir, nisso estejais contentes. Sabe, cara, eu tenho uma cama abençoada, esse friozinho, eu tenho um cobertor que eu posso dormir agasalhado, eu tenho uma cama, um quarto, eu tenho uma casa, eu tenho uma comida quentinha, eu tenho uma despensa cheia, eu tenho saúde. Comece a olhar tudo aquilo de bom que você tem e pare de olhar aquilo de ruim. O povo de Israel saiu do Egito, ficou 400 anos como escravo lá no Egito, ficaram presos, e de repente Deus mandou Moisés libertou o povo do Egito, saíram animados, primeira dificuldade, começaram a reclamar, começaram a murmurar, quem nos dera estar lá no Egito, comendo das cebolas e dos alhos que tinha lá no Egito, nós estamos aqui nesse deserto passando fome. Deus ficou irado, com a murmuração, com a reclamação. Poxa, Deus tirou eles do cativeiro, Deus enviou Moisés, foi as 10 pragas para destruir o Egito, o faraó, para convencer faraó, amolecer o coração dele. Eles viram o mar se abrindo, coluna de fogo, e cara,
codornizes, o maná caindo do céu, viram um monte de milagres acontecendo e mesmo assim estava reclamando, porque os olhos deles estavam maus. Eles perceberam só aquilo de ruim, a falta de alimento. Falta de alimento não, a variedade de alimento, porque Deus tinha alimentado eles com maná e com codornizes, mas o olhar deles estava em trevas. Você percebe, querido? E hoje eu vejo muitas pessoas com os olhares tendenciosos para o mal, olhando só a metade do copo vazio. Olha só o número de infectados, não olha o número de recuperados. Mais da metade das pessoas que foram infectadas no Brasil, hoje já estão salvas, estão recuperadas e imunes ao vírus. Glória a Deus. Mas isso ninguém fala, porque não dá ibope. Notícia boa não dá ibope. Quanto mais notícia ruim, quanto mais o caos, quanto pior for, melhor é para a mídia e para os grupos de esquerda, que gostam do caos. Você entende, querido? Treine os seus olhos a ver aquilo que é bom, a ver flores, a escutar os pássaros, a dar valor nas coisas simples, no teu marido, na tua esposa que está aí do teu lado. Quantas pessoas não têm uma família, não têm um filho para pegar no colo, para abraçar e para beijar? Quantas mulheres são estéreis, e às vezes você reclama do teu filho que dá muito trabalho, que suja a casa, que deixa os brinquedos espalhados e reclama e murmura. Quantas mulheres queriam ter uma casa suja por crianças correndo para lá e para cá, e não tem porque são estéreis. Sabe, André Andrade, eu te amo. O André Andrade, ele tem um filho com necessidades especiais. Cara, eu não sei se o André é um homem que parece anjo ou é um anjo que parece homem. Ele e a sua esposa, eles cuidam daquela criança, do Miguelzinho, com tanto carinho, com tanto amor. O Miguel não fala, o Miguel não anda. E eu vejo o amor, a dedicação que ele dá para o Miguelzinho. Ele me deu de presente uma camiseta do Miguel. Devia ter trazido. Se eu soubesse que eu ia falar dele, eu trazia. Mas e aí? E eu vejo o André vibrando com cada evolução do Miguel. Quando o Miguel consegue virar o pescoço para o lado, o André pula dessa altura. Oi, filho, parabéns, filho. E você, querido, que tem um filho serelepe, saudável, não dá valor. E às vezes você só olha o lado negativo do teu filho, só olha aquilo que ele faz de errado, só olha aquilo que ele suja, aquilo que ele quebra. Valorize teu filho, ame-o, abrace-o, olhe ele com olhos de amor. Sabe, percepção é algo fundamental. Certa vez, tinha uma fábrica de sapato que mandou 2 vendedores para a Índia. Um deles voltou falando assim, ó, chefe, cancela o carregamento, que aqui na Índia ninguém usa sapato, está todo mundo descalço, ninguém usa, então cancela o carregamento. O outro vendedor ligou para o mesmo chefe e falou assim, chefe, dobra o carregamento, aqui ninguém tem sapato, nós vamos rachar de vender. A hora que eles descobrirem o tanto que é bom ter sapato, cara, nós vamos rachar de vender, dobra o carregamento. São 2 percepções completamente diferentes da mesma situação.
Só que um está olhando o meio copo vazio, o outro está olhando o meio copo cheio. Está transformando a dificuldade numa oportunidade. Às vezes Deus permite, cara, que nós passemos por essas dificuldades. E Ele quer saber como é que você vai reagir diante da prova. Ele permite que a gente passe por provação, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Cara, quer dizer que Deus permite que nós passemos por momentos difíceis, para que a gente seja perseverante? Sim, está escrito na Bíblia isso. Deus usa a provação para forjar o teu caráter, para criar em você resiliência. Em Filipenses 4:8 está escrito o seguinte, vou ler: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, nisso pensai. A tua mente tem que ser treinada a pensar coisas positivas, coisas agradáveis, coisas construtivas. Se tem louvor, se tem virtude, seja isso que ocupe o teu pensamento. Se a coisa é honesta, se a coisa é pura, se a coisa é amável, se a coisa é verdadeira, seja nisso que você tem que pensar. Ou seja, você tem que ter os olhos bons, você tem que olhar para as coisas com amor. Não, querido, é nisso que você tem que pensar. Eu quero te fazer uma reflexão. Imagine que você é um jogador de basquete, de um time iniciante, de um time amador. Você consegue acertar 5 lances livres de 10, ou seja, você tem um acerto de 50%. Você vai treinar lá, tentou, colocou um, errou outro, ou seja, de cada 10, você acerta 5. Agora você vai para a NBA, um time profissional dos Estados Unidos. A média dos acertos lá, os caras acertam 9, 10 de 10. Os caras são muito bons. No time amador, a média era 2. Você acertava 5, você estava acima da média. Uau! Cara, eu estou bem. Se você colocar como ponto de comparação aquele time amador, você vai falar assim, nossa, jogo bem. Agora, se você colocar como ponto de comparação o time da NBA, você vai falar assim, nossa, os caras acertam 10 de 10, acerta 9 de 10, eu consigo acertar só 5, você vai ver o tanto que você está precisando melhorar. A percepção das coisas depende muito da situação ao nosso redor, querido. Ou seja, é extremamente importante você ter uma noção clara de quem você é em Cristo Jesus. Quais são os teus propósitos? Para que Deus te criou? Para que Deus te colocou aqui na terra? É extremamente importante você saber e perceber quais são os propósitos de Deus na tua vida. Agora eu quero falar algo sobre um negócio que me incomoda demais, que chama-se vitimismo. Eu vou repetir, vitimismo. Sabe a geração Nutella, geração mimimi? Isso me incomoda demais, porque é completamente antibíblico, e sabe, demonstra a fragilidade do caráter dessa geração, tão corrompida dos dias de hoje. Eu vou te dar uma explicação de onde vem o vitimismo. Como é que começa o vitimismo? Quando você era criança, quando todos nós éramos criança, e aí você corria para lá e para cá, e de repente você caía, ralava o joelho, e você vinha correndo para tua mãe, ai, ralei o joelho. Sabe o que tua mãe querida fazia? Te pegava no colo, com todo o amor. Ô filho, machucou, vem cá, mamãe vai dar beijinho para sarar, e mamãe vai lá e dá um beijinho, limpa o machucado, passa um remedinho. Melhorou, filho? No dó, abraça, acalenta, até que a criança para de chorar. Passa 2, 3 dias,
Ou bateu o cotovelo, fez um corte. Ai, lá vem a mamãe de novo, pega no colo. Ô filho, machucou de novo. Nossa. Aí de repente ele fica com febre. Oi, nossa, filho, você está muito febril. E dá remedinho, põe no colo, faz um chazinho e mima. O nosso subconsciente entende o seguinte: toda vez que eu estou triste, toda vez que eu estou magoado, toda vez que eu estou machucado, eu recebo carinho. E isso foi instalado no nosso subconsciente lá na infância. Não é de propósito, mas o nosso subconsciente é inteligente. E ele percebe que toda vez que a gente machuca, que toda vez que a gente está doente, que toda vez que a gente está mal, a gente recebe afeto, a gente recebe atenção, a gente recebe carinho. Então sabe o que a nossa alma doentia faz? Vitimismo. Quando a gente está carente de amor, de afeto, a gente se faz de fraco, a gente se faz de doente, a gente quer crescer e aumentar a nossa doença. Verdade, queridos, é isso que acontece com 98% da população brasileira, mundial. Você já viu? Você vai numa rodinha e fala assim: nossa, cara, eu estava descascando laranja, cortei o dedo. Aí o outro fala assim: você cortou o dedo? E eu que estava descascando mamão, dei um tai aqui, cortei, fez uma brecha na minha mão. O outro fala assim: não foi nada, eu estava podando cana lá, veio o facão na minha perna. Enquanto alguém não amputar o pé, não está feliz. Sabe, um vai querendo contar a desgraça maior do que o outro. Fica competindo para ver quem sofreu mais. É ou não é? A gente está acostumado a, quanto pior for o nosso trauma, quanto pior for a nossa desgraça, mais atenção a gente recebe, mais carinho a gente recebe. Então hoje a gente vê adultos infantis, adultos que se fazem de vítima, de criança, adultos que não evoluíram fisicamente, mas mentalmente ainda estão dependentes de um afeto, de um carinho, de uma palavra de apoio. Sabe, querido? Não, chegou a hora de crescer. O vitimismo é algo extremamente doentio. Vou te dar um exemplo. Por que nós devemos abandonar o vitimismo? Escute, a Bíblia, pelo menos na minha Bíblia, Jesus falou o seguinte: no mundo passareis por aflições, mas tenha de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus falou isso. Jesus, ele nunca te enganou. Falou que se você aceitasse Jesus, você teria um passaporte para uma vida tranquila. Você não teria mais problemas, na tua casa não teria mais nada quebrado, você seria super protegido. Jesus nunca falou isso. Muito pelo contrário, lá em Efésios fala assim: tomai, pois, toda a armadura de Deus para que possais resistir ao dia mau. O dia mau virá, querido. As aflições virão. Jesus disse: para de pôr maldição. Não sou eu que estou falando, não. Reclama com Jesus, foi ele que disse que no mundo nós passaremos por aflições. E aí a aflição vem e você reclama, murmura. Está difícil. Eu sei que está difícil, querido. É o dia mau, cerra os dentes e passa pelo dia mau. Se vista da armadura de Deus. Cara, se você levou uma burdoada, igual meu pai fala, engole o dente e parte para cima. Sabe? Esse negócio de ficar assim: nossa, a situação está difícil. Claro que está difícil. Jesus nunca falou que seria fácil. Mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Pergunta para Paulo se a vida aqui na terra foi fácil para ele. Naufrágio 3 vezes. Ficou na voragem do mar
dormiu a noite boiando lá, segurado nos escombros, foi açoitado várias vezes, recebeu açoites, foi para o calabouço, foi preso injustamente, recebeu uma picada de uma víbora. Cara, você vai falar para Paulo que a vida é difícil? Fala para Jó, que perdeu todos os filhos, perdeu os rebanhos, perdeu o gado, perdeu tudo. Fala para Jó. Como é que estavam os olhos de Jó? Jó conseguiu abrir os olhos. Ele, no final do capítulo 42, ele fala o seguinte: meus olhos agora te veem. Antes eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem. Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo para que a lâmpada dos olhos de Jó conseguissem enxergar com clareza quem que Deus era na vida de Jó. A lâmpada dos olhos de Jó estavam apagadas. E eu quero te fazer uma pergunta, querido: como é que estão as lâmpadas dos teus olhos? Eu conheço Deus, Jó também conhecia, mas Deus permitiu que Jó passasse por tudo aquilo, para que a lâmpada dos olhos dele fossem iluminada. Eu quero te fazer uma outra pergunta. Se a tua vida foi entregue a Deus, eu creio que você entregou a tua vida em Deus. Se Deus governa a tua vida, a tua família, e eu creio que você já entregou a tua vida e a tua família no governo de Deus. Se Ele não deixa que caia um fio de cabelo da sua cabeça, sem que Ele saiba, quem somos nós para reclamar, para murmurar, para ir contra as decisões de Deus nas nossas vidas e na nossa família? Um dia você chegou para Deus e falou assim: Deus, a minha vida está nas tuas mãos, toma conta, abra as portas corretas, feche as portas erradas. Está escrito na Bíblia o seguinte: tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Cara, Deus, Ele usa sim as provações para nos lapidar, para forjar o nosso caráter. Deus, Ele usa os momentos difíceis para fazer-nos resilientes. Deus usou um leão para treinar Davi. Deus usou um urso para treinar Davi. O leão foi lá e abocanhou uma ovelha. Você acha que para um pastor lutar contra um leão é algo gostoso? Não tinha espada, não tinha revólver, muito menos espingarda. Davi enfrentou um leão e um urso. Você acha que foi um dia tranquilo? Não foi. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. E mesmo assim passou por momentos difíceis. Sabe por quê, querido? Porque lá na frente Deus sabia que ele teria que enfrentar o Golias. Então Deus permitiu que Davi trilhasse aquele caminho para que a sua alma se enchesse de fé, para que ele estivesse forte, convicto em quem ele cria. Deus deu o livramento no leão, Deus deu o livramento no urso, e Deus deu o livramento com Golias. Então, querido, às vezes você está passando por uma dificuldade financeira, e aí você reclama, blasfema, fala que Deus não te vê, que Deus não te olha, Deus não cuida de você. Calma aí, você não conhece a Bíblia não? A tua fé está apoiada no quê? O teu Deus é um Deus bom só quando acontecem coisas boas para você? O teu Deus é o Deus que governa a tua vida só quando te convém? Quando não te convém, quer dizer que Ele é um Deus mau? Cara, isso é trevas nos olhos. Comece a enxergar o teu Deus como um Deus de amor. O Deus de amor, Ele repreende o filho a quem Ele ama. O teu Deus está te preparando para a vida.
está forjando o teu caráter, está fazendo de você uma pessoa resiliente, uma pessoa convicta, uma pessoa que está alicerçada na rocha. Sabe por quê, querido? O cara que está alicerçado na rocha, se não vier o vendaval, se não vier a tempestade, se não vierem as intempéries da vida, ele nunca vai saber que ele está alicerçado na rocha, que os alicerces dele são firmes. Agora, veio o vendaval, bateu, veio chuva, torrente, raio, veio intempérie de tudo quanto é lado. Fiquei aqui, fiquei aqui firme na rocha. Agora eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que o meu Redentor vive. Aqui estou na rocha. Pode vir dificuldade, não tem problema não, porque o meu Redentor vive. Eu olho para os montes, o meu socorro vem dos céus. O Senhor meu Deus, Criador dos céus e da terra, Ele é o meu socorro, Ele é a minha sombra à minha direita. Ele não dormita nem dorme, o guarda de Israel, Ele está aqui comigo. Cai 1000 ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não sou atingido. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque Tu estás comigo. A Tua vara e o Teu cajado me consolam. Eu sei em quem tenho crido. Deus permite que você passe por esses momentos difíceis, querido. Permite sim, para saber que Ele te sustenta. Agora, o ponto que eu quero chegar é o seguinte: você tem enxergado isso? Você tem percebido isso? Os teus olhos estão iluminados o suficiente para você entender que Deus te ama tanto que Ele permite que você passe por esses momentos difíceis? Deus te ama tanto que Ele permite que você passe por essa prova, para saber que é Ele que te sustenta, para saber que é Ele que te livra das garras do leão, para saber que é Ele que te livra dos Golias da vida, para saber que é Ele que te livra da cova dos leões, para saber que é Ele que te livra na fornalha, não é da fornalha, Ele te livra na fornalha, mesmo que você seja atacado na fornalha. Os rios não te submergirão, as águas não te afogarão, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, diz o Senhor dos exércitos. Querido, para de murmurar, para de reclamar da vida, para de vitimismo, vamos amadurecer espiritualmente. Pare de ficar reclamando de que você está passando por momentos difíceis. Sim, deixa eu te falar uma verdade, querido. Os princípios de Deus continuam valendo. O princípio da semeadura e da colheita continua valendo. Você é hoje as tuas escolhas de ontem. Eu vou ler uma frase que eu separei aqui. Deus é tão generoso que te dá a liberdade de plantar o que você bem entender. Mas Ele é tão justo que você colhe exatamente o que plantou. Eu vou repetir essa frase, porque essa frase tem que entrar aí no teu coração e ficar pro resto da tua vida. Deus é tão generoso que Ele te dá a liberdade de plantar o que você bem entender, o que você quiser. Mas Ele também é extremamente justo, e Ele faz com que você colha exatamente aquilo que você plantou. Ou seja, querido, tudo que você é hoje são frutos, são resultados das tuas escolhas de ontem, das tuas semeaduras de ontem.
É muito fácil a gente ficar culpando o governo, é muito fácil a gente ficar tirando o cavalinho da chuva. Isso é vitimismo. Assuma as tuas responsabilidades, sabe? Você preferiu ficar jogando videogame em vez de estudar? Não reclame, porque você tem um emprego com baixa remuneração. Se você tivesse ficado estudando, em vez de ficar jogando videogame, em vez de ficar jogando bola, em vez de ficar brincando de pique-esconde, talvez hoje você teria um emprego melhor. Decisões do passado, semeaduras do passado. Preferiu ficar dormindo, comendo, em vez de fazer exercício, em vez de fazer dieta. Hoje reclama que está acima do peso. Reclama, a minha tireoide, né? Eu tenho problema de tireoide. Come um boi, não faz exercício, não caminha meio metro, e a culpa é da tireoide. Eu tenho uma facilidade para engordar. Escolhas, querido, é escolha. Você decidiu gastar todo o dinheiro que você ganhou. Ganhava, vinha o salário, gastava. Ganhava, hoje não tem economia. Está passando por dificuldade. Escuta, a culpa não é do governo. A culpa não é do PT. A culpa é tua. A culpa é minha. São escolhas, são sementes, são decisões que nós demos lá atrás. Muitas pessoas preferem ficar vendo novela. Fica vendo novela, fica assistindo TV, fica assistindo Instagram, Facebook. Não reclame que não tem intimidade com Deus. Decisões. Quer ter intimidade com Deus, querido? Fecha a porta do teu quarto. Ora. Louva. Adora. A Bíblia fala, se me buscardes, eu me deixarei achar. Porém, se me deixardes, eu também vos deixarei. A hora que você pega o controle, clica lá, Deus fala assim, beleza. Não quer, eu te respeito. Deus te deixa. Se você ajoelhar, dobrar o teu joelho, falar, papai, vem aqui, quero conversar com o Senhor. Ele vem. É simples, é fácil. Então, queridos, esse negócio de querer colocar culpa nos outros, de se fazer de coitadinho, isso me irrita, porque são pessoas que não assumem os seus próprios erros. São crianças, adultos, que são eternas crianças, fazendo de vítima. E os vitimistas não alcançam vitória, sabe? Gálatas 6,7 fala o seguinte, não vos enganei, de Deus não se zomba. Ó que versículo pesado. Não vos enganeis, de Deus não se zomba, porque aquilo que o homem semear, isso também ceifará. É ou não é? Está escrito. Filipenses 3,12. Se você está com a Bíblia, por favor. Agora o copo está ficando inteiro vazio. Filipenses 3,12. Não que eu já tenha alcançado, ou seja, perfeito, mas vou prosseguindo, para ver se poderei alcançar aquilo para o que fui também alcançado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa eu faço, e é que esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão adiante, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Olha o que Paulo estava falando. Eu sei que eu não sou perfeito. Ele falou aqui, não que eu tenha alcançado que eu seja perfeito, eu sei que eu não sou. Mas eu vou prosseguindo,
para ver se eu poderei alcançar aquilo pelo que também fui alcançado. Não julgo que eu alcancei, mas uma coisa eu faço: esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para as que diante de mim estão, eu prossigo para o alvo. Sabe, querido, o vitimista é aquele que fica se lamentando de suas dificuldades. Cara, a situação está difícil, né? O comércio está fechado. Fase vermelha. Mas agora vai abrir a laranja, mas mesmo assim vai ficar difícil. O comércio está complicado. O poder aquisitivo do pessoal diminuiu. Ninguém está comprando, vendendo. E começa a reclamar. Eu estou passando por momentos difíceis. Está difícil. Está difícil. E murmura e reclama. Mas também, o que eu vou fazer? Meu patrão me mandou embora. O que eu vou fazer? Sabe? Eu sei que está difícil, querido. Não estou falando que está fácil. Talvez eu seja a pessoa mais susceptível à doença do que qualquer outro. Eu sou dentista. Eu trabalho dentro da boca do paciente, com aerosol, com a maquininha que pulveriza a saliva do paciente. É difícil. Realmente os dentistas têm um índice de contágio muito grande. Isso não significa que todos os pacientes que estão ali têm coronavírus, né? Estão infectados. E espero que nenhum que entre no meu consultório esteja. Mas a gente tem uma probabilidade de infecção muito grande. Nós estamos trabalhando com a saliva do paciente. Vou ficar murmurando? Vou ficar reclamando? Não. Eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar, querido. E eu trabalho feliz. E se eu pegar esse coronavírus, e se eu for infectado, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Cara, você acha que Deus não está no controle da minha vida? A Bíblia fala que antes que eu me formasse no ventre da minha mãe, Deus me chamou pelo meu nome e escreveu todos os meus dias nos seus livros, e cada um deles determinado quando ainda nenhum deles havia. Cara, eu vou ter medo de pegar essa doença. É claro que eu tomo as precauções. Eu atendo com um acrílico aqui na minha frente, com máscara, com jaleco, com luva. É claro que eu tomo as precauções. Mas eu vou ter medo. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cara, se antes de eu nascer, Deus já tinha me chamado pelo meu nome. Deus já sabia todos os meus dias, já tinha escrito cada um dos meus dias, quando nenhum deles ainda havia. Deus está governando a minha vida. Deus Ele está cuidando da minha vida. E se Deus falar assim: Léo, agora é hora de você pegar essa doença, sabe o que eu vou falar? Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Eu vou passar por essa doença dando glória a Deus. E se Deus falar assim: Léo, você não vai passar por essa doença, eu vou falar: glória a Deus, obrigado pelo livramento que o Senhor me deu, Pai. Louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Porque eu entendo, querido, que a minha vida está guardada nas mãos de Deus, que a minha família está guardada em Deus. Eu consigo olhar a meia parte do copo cheia da dificuldade. Eu consigo ver Deus conduzindo, direcionando, abrindo porta, fechando porta, me sustentando, me levando pela sua destra fiel. Eu consigo olhar com os meus olhos o cuidado de Deus sobre a minha vida. Filipenses
Paulo fala isso. Eu esqueço das coisas que para trás ficam. Cara, sacode a poeira. Esquece dos problemas. Esquece das dificuldades. Cerra os dentes e vai para frente. Vai para frente. Se você está numa situação ruim hoje, é fruto das tuas escolhas de ontem. Mude o teu procedimento. Mude tuas escolhas, mude o teu modo de agir. Porque lá na frente, você colherá os frutos das tuas sementes de hoje. Tem uma frase que dizem que foi de Einstein, que fala o seguinte: insanidade é achar que você vai ter resultados diferentes, fazendo sempre as mesmas coisas. Dizem que foi Einstein que falou isso. Insanidade é você achar que vai ter resultados diferentes fazendo as mesmas coisas. Para, querido. Para de reclamar, para de murmurar, sabe? Toma ânimo. Pega a saúde que Deus te deu e faz igual Caleb, que atravessou aquele deserto 40 anos, e ele subiu, ele falou assim, ó, eu tenho 80 anos, mas eu estou com vigor, dá-me Hebrom, eu posso pegar na espada e lutar, eu quero Hebrom. Sabe? Deus pode fazer grandes coisas através das tuas vidas, mas desde que os teus olhos sejam a lâmpada para o teu corpo, desde que você consiga enxergar a beleza que é ser cuidado por um Deus que controla o universo. Nada saiu do controle das mãos de Deus, nada. Foi o diabo que afligiu Jó, foi o diabo, porque Deus não faz essas coisas. Os ladrões roubaram seu gado, os filhos foram mortos, úlceras pelo corpo, mas foi o diabo com a permissão de Deus. Querido, Deus está no controle. Deus nunca perdeu o controle da tua vida. E eu queria que você tivesse essa certeza. Quando ele estava com os discípulos, ele falou para os discípulos assim, ó, venha, passemos para o outro lado do mar. E eles entraram no barquinho. E no meio da travessia, Jesus dormiu. E de repente veio uma tempestade. Tempestade, vendaval. E os discípulos ficaram apavorados. Acordaram, Jesus falou assim, mestre, acorda, nós vamos morrer. Aí ele acordou, vento, baixa a bolinha. Tempestade, baixa a bolinha. Fez bonança. Aí Jesus falou assim, por que duvidastes, homens de pequena fé? Jesus acalmou a tempestade. Jesus tinha falado, passemos para o outro lado. Ele estava dormindo. Jesus sabia que eles iriam passar pelo outro lado. Os discípulos é que não acreditaram naquilo que Jesus falou. Se você crê que Deus governa a tua vida, se você realmente crê que Ele é rei, que Ele senta no trono da tua vida, e que Ele decide o que você deve e o que você não deve fazer, querido, aquieta o teu coração, aquieta a tua alma, e comece a enxergar as situações que acontecem ao teu redor com bons olhos. Comece a observar o lado cheio do copo. Comece a ser positivo. Comece a dar louvor, a dar glórias, a adorar a Deus por tudo que acontece na tua vida, porque tem a permissão de Deus.
todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas, quer sejam boas, quer sejam más, mas tudo está cooperando para o bem daqueles que amam a Deus. E eu quero terminar com o versículo de 2 Coríntios 4. 2 Coríntios 4. Eu acho esse trecho maravilhoso. Versículo 7. Fala o seguinte: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não da nossa parte. Em tudo somos atribulados, mas não angustiados, perplexos, mas não desesperados, perseguidos, somos perseguidos sim, mas não desamparados. Ele nunca nos abandona. Podemos até ser perseguidos, mas nós não somos desamparados. Abatidos, mas não destruídos. Sim, sofremos perdas, sofremos danos, ficamos abatidos sim, mas não destruídos. Trazendo sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossos corpos. Pula para o versículo 16. Por isso, não desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se esteja consumido, o interior, contudo, se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós cada vez mais abundantemente um eterno peso de glória, não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem, essas coisas que a gente vê, elas são temporais, são passageiras, enquanto as que não se veem, elas são eternas. Não atente, olha o que a Bíblia fala, não atentando nós, ou seja, não coloque reparo, não atente, não fica olhando, não fica focando, não fica dando valor para essas coisas que você vê através da mídia, através dos olhos do capeta, através das bocas das pessoas. Não atente para essas coisas que você está vendo, querido. Olhe para as coisas que não se veem. Eu quero voltar àquela frase do Pequeno Príncipe: só se vê bem com o coração, o essencial é invisível aos olhos. O essencial é invisível aos olhos. O que tem sido essencial na tua vida, muitas vezes está passando desapercebido, porque você está olhando para as coisas que se veem. Você está olhando para as coisas que o diabo quer que você enxergue, querido. Não! Pare de olhar para essa desgraçaeira que existe aí no mundo afora. Para de ver aquilo que o diabo quer que você veja. Para de dar foco naquilo que o diabo quer que você focalize. Escute. Atente naquilo que não se vê. Olhe para aquilo que está por trás daquilo que você está vendo. O essencial é invisível aos olhos. Não olhe para aquilo que é terreno. Isso é tudo passageiro. A Bíblia fala leve, a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória. Oh glória!
não atentando nós nas coisas que se veem, mas sim nas que não se veem, porque as que se veem são temporais, enquanto as que se não veem são eternas. Amém? Deus falou para Samuel, quando Samuel foi ungir Davi, rei de Israel, passou todos os filhos de Jessé. Deus falou para ele assim: não olhe para a aparência. O homem vê o exterior, mas Deus vê o coração. Queridos, a minha oração é essa: que os teus olhos sejam bons. Essa é a minha oração nessa noite. Só que, presta atenção, os teus olhos serem ou não serem bons, não depende de Deus, não depende dos teus pais, não depende da tua qualidade genética. Os teus olhos serem bons, depende de você. Você enxerga aquilo que você quiser ver. Você foca aonde você quiser focar. Se você quiser focar na desgraça, você vai ver só desgraça. Se você quiser focar nos problemas, você vai ver só problemas. Tem um monte para você ver. Se você quiser focar nas dificuldades, naquilo que você não tem, você vai ver um monte de coisa que você não tem. Mas você pode ocupar o teu pensamento com aquilo que é saudável, com aquilo que é louvável, com aquilo que tem virtude, com aquilo que tem louvor. Se isso tem louvor, virtude, honra, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Nisso pensais, diz Filipenses 4:8. Direcione a tua visão para que os teus olhos sejam bons e para que todo o teu corpo seja iluminado. Em nome de Jesus. Amém? Eu quero fazer uma oração final. Feche seus olhos, por favor. E assim que eu orar, nós estaremos encerrando, tá bom? Espero que Deus tenha falado com você, assim como falou comigo. Que você sacuda o pó, que você cerre os dentes e bola para frente, porque Deus, o nosso Redentor, vive. Amém? Feche seus olhos. Pai amado, muito obrigado, Deus, pela tua palavra semeada. Em nome de Jesus, Deus, nós queremos pedir que realmente os nossos olhos sejam direcionados e treinados a verem o quão bom é o Senhor, Deus. A tua palavra fala que Deus é bom e as suas misericórdias duram para sempre. Deus, nós queremos enxergar o teu cuidado, nós queremos enxergar que o Senhor tem nos carregado no colo nessas situações difíceis, Deus. Sim, Pai, passamos por necessidades, sim, Deus, somos angustiados, sim, Deus, somos afligidos, sim, Deus, o dia mau chegou, mas não, Pai, nós não estamos nos esmorecendo, nós não estamos murmurando, porque nós sabemos que o Senhor permitiu que passemos por esses momentos difíceis. Sim, Pai, nós sabemos que se passarmos pelo vale da sombra da morte, nós não precisamos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. A tua vara, o teu cajado nos consolam, o Senhor nos protege, nos guarda, nos livra de todo mal, Pai. E se o Senhor quiser, Deus, se o Senhor quiser, e se assim o Senhor determinar, nos recolher para a tua glória, nós queremos ir, Deus, cantando louvores e dando glórias ao teu santo nome, porque a nossa vida está nas tuas mãos, e não há nada que possa nos separar do teu amor, nem angústia, nem nudez, nem espada, nem perseguição, nada, nem principados, nem potestades, nem doenças, nem o coronavírus, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus.
Por isso, Pai, nós queremos louvar, nós queremos te exaltar, nós queremos te agradecer por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Abra os nossos olhos, Deus, para que nós possamos enxergar o quanto o Senhor nos ama e o quanto o Senhor tem cuidado de nós, mesmo nos momentos difíceis, em nome de Jesus. Eu quero abençoar toda pessoa que escutou essa palavra, Deus, em nome de Jesus, que o Espírito Santo esteja remoendo essas verdades dentro do coração de cada um dos meus irmãos, e que a bênção de Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo esteja sobre todos nós, hoje e para todos sempre. Amém. Amém, querido? Que Deus te abençoe, uma excelente semana, uma semana vitoriosa, cheia de conquista, cheia de energia, cheia do poder de Deus na tua vida, em nome de Jesus. Eu te abençoo. Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está? Está lá fora e a alma chora. Aonde está Deus? Coração de pedra, alma cheia de orgulho, caminho sem direção, casa abandonada, mundo tão vazio. O que falta em nós é o amor. Se não tem perdão, não tem amor. Se não tem amor, aonde está Deus? Aonde está Deus? Aonde está Deus?
pouco se vive. Muitos perguntam, ninguém responde. Onde está Deus? Onde está Deus? Onde está